Olá, gente amiga, gente querida. Estou aqui novamente para responder algumas perguntas que vocês sempre fazem para mim, né? E ontem eu fui responder, ficou imensa a resposta. Vou ver se hoje eu diminuo um pouco para não ficar um áudio muito grande aí para vocês, né? Então vamos lá. Eu quero agradecer primeiro o carinho que vocês têm comigo, né? Estou aí já há algum tempo parada, parei de trabalhar para me dedicar à minha saúde que eu estava precisando, e mesmo assim, vocês têm tido muito carinho comigo, mesmo eu estando fora do ar, mesmo estando fora da rádio, né? Não trabalhando mais no rádio, né? Aliás, não estou trabalhando em lugar nenhum, estou parada, gente, eu estou só me dedicando à minha vida e agora, à minha vida particular e agora ao meu canal. A pedido de vocês, né? Isso me deixa muito feliz, porque me mantém em contato com vocês, me mantém trabalhando de uma certa forma, não com a mesma frequência com que eu trabalhava, com aquele negócio de ter que sair de casa todos os dias para ir trabalhar, porque isso eu não posso mais fazer, né? Por causa da minha saúde, mas me mantém feliz, contente de estar em contato com vocês e fazendo aquilo que eu sempre amei, que foi o rádio. Tá bom? Então vamos lá, mais uma pergunta aqui que fizeram. Alguma novela ficou totalmente deteriorada a ponto de não poder mais ser reprisada? Bom, me tem feito essa pergunta porque quando eu comecei a reprisar aqui as novelas, eu avisei, né, que a gente estava tendo alguns problemas com algumas novelas, porque eram fitas antigas, principalmente as primeiras novelas, né, que a gente fazia em fita de rolo, gente. Olha quanto tempo, né? E quando eu ouço as novelas até eu fico rindo, porque tem algumas cenas que demonstram o quanto essas novelas são antigas. Nessa novela Pedaço de Mim, por exemplo, eu vou respondendo e vou respondendo a mil perguntas, né? Vou desviando os caminhos, mas é assim mesmo. Eu vou falando do jeito que der aqui no meu coração. Na novela Pedaço de Mim, eu morri de rir quando a personagem principal, a Bruna, falou para sua amiga Marta que no orfanato ela ia instalar uma coisa que ia ser muito bom para as crianças, para o futuro das crianças. Um curso de datilografia. Muita gente nem sabe mais. Aí eu tenho que rir. O que é datilografia, né, minha gente? Datilografia é aprender a escrever na maquininha de escrever. Aquela máquina antigamente, você tinha que ir com cada dedo assim, os dedos ficavam doendo de tanta força que você tinha que bater na máquina de escrever. Eu bati muito em máquina de escrever, meus dedos doeram muito. E você ser rápida, nossa, era uma coisa do outro mundo. A pessoa que escrevia não sei quantas palavras por minuto, né? E eu era muito boa na minha datilografia. Eu escrevia, copiava coisas sem olhar as teclas. Eu ia ali. Era muito boa na datilografia, né? Hoje ninguém sabe mais o que é isso, né? Hoje estamos na era digital, digital. E outras coisas engraçadas, como o bandido lá que ligava e ninguém conseguia identificar de onde que ele estava ligando, porque não existia celular. Não existia celular naquela época, a gente nem imaginava o que era celular. Era uma coisa que nem passava pela cabeça da gente. A menina que ligava para a casa a Marta ligando para o Ricardo, e o Ricardo não atendia porque ele estava na praia. E ela só podia falar com ele quando ele estivesse em casa, que era onde tinha o telefone fixo, né? E ele não tinha celular, é óbvio, não existia celular. Tudo isso me faz rir muito quando eu ouço, né? Relembrar, eu falava, gente, faltava muita coisa nessa época. Como que a gente vivia assim, né? Sem celular e sem tantas coisas que hoje são fundamentais para a gente. Mas isso aí, por causa disso, por causa do tempo, né? Que a gente fez essas novelas, algumas novelas, depois de um certo tempo, quando eu fui reprisar, que eu reprisava, você lembra que eu reprisava as novelas? Eu percebia que algumas novelas estavam com problemas, né? Eram fitas de rolo, dava muito problema. E aí veio essa pergunta se alguma das novelas ficou totalmente deteriorada a ponto de não poder mais ser reprisada. Sim, infelizmente, uma das novelas que eu amei fazer foi Rosana. Rosana. Agora, Rosana
Na verdade, ela ficou prejudicada lá atrás mesmo, no passado mesmo. Não foi recentemente que eu fui tentar resgatar e percebi, não. Lá naquela época, ela ficou com problemas. Tanto que vocês, alguns devem ter percebido, se vocês que acompanhavam as novelas, que Rosana nunca foi reprisada. A novela Rosana nunca foi reprisada. Por quê? Eu fiz a novela e eu ia fazendo uma novela atrás da outra, uma novela atrás, até que eu comecei a querer reprisar, as pessoas começaram a pedir, eu queria tanto ouvir tal novela novamente, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. E eu comecei a reprisar. E quando eu fui reprisar Rosana, apenas alguns anos depois, pouquíssimos anos depois, eu percebi que ela estava com duas fitas de rolo completamente deterioradas. E em cada fita tinham 12 capítulos, então eram 4 capítulos que não podiam ser reprisados. Então eu avisei na época, não sei se vocês lembram disso, eu avisei. Rosana, infelizmente, é uma novela que eu não vou reprisar, porque 4 capítulos foram perdidos, né? A fita ficou totalmente deteriorada. Por quê? Calculo, né? E deve ter sido isso, é óbvio, né? Que quando eu fui gravar a novela, infelizmente, eu devo ter pego fitas que já estavam antigas, né? Que gravaram, deu para passar a novela pela primeira vez numa boa, mas que não demorou muito tempo para se estragar. Então, deveriam ser. Eu procurava as fitas mais novas, Mas nem toda vez era eu que procurava, né? Às vezes, quem selecionava as fitas era o meu sonoplasta. E, às vezes, passa, né? A pessoa que não é o responsável pelo trabalho, né? Que não gosta tanto quanto você, não tem aquela preocupação que você tem. É como diz, o dono do negócio é que tem o melhor olho para as coisas, né? Eu sempre fiquei muito atenta, muito isso, muito aquilo, mas as outras pessoas, por mais que gostem, por mais que também estejam atentas, não ficam tão atentas quanto você, principalmente eu, que eu era assim nossa, tanto que nunca mais isso aconteceu na época, né? As fitas algumas se deterioraram de lá para cá por causa dos anos mesmo. Mas, assim, tão pouco tempo depois da fita se deteriorar, isso nunca mais aconteceu, porque eu não deixei mais acontecer, né? Eu fiquei atenta, falei, gente, nós pegamos uma fita que não estava legal. Pelo jeito, a fita já, desde o início, já não estava legal. Então, a gente ficou atenta. Também as mídias foram mudando, né? E a gente passou a gravar de outras formas, não era mais em fita, passou a ser em minidisc, em CD, e depois passamos a gravar em USB, na própria né, gravador, no próprio computador era possível a gente gravar, né? E veio os computadores, né? Vieram os computadores, revolucionaram tudo e a coisa mudou para melhor, graças a Deus. Mas até isso acontecer, como eu sempre falo aqui, foram 41 anos que eu trabalhei na rádio. 41 anos. Quer dizer, nos primeiros anos, muita coisa que aconteceu nos primeiros anos, né, de trabalho, se perdeu por causa disso, né? Porque não tinha, naquela época não existia computador, logo no início, não existia computador, a gente não podia registrar tudo que a gente queria, a gente registrava aquilo que era mais importante, né? E mesmo assim era uma dificuldade para você conseguir registrar tudo aquilo que você queria, tanto que as novelas eu registrava, mas eu registrava com muita dificuldade. Muita gente deve se perguntar por que, Artemisa, dificuldade? Porque, olha, eram milhares de programas, pessoas fazendo milhares de trabalhos, todo mundo precisava ter fitas para isso, para gravar matérias, para gravar um programa, né? Para gravar coisas que depois seriam apagadas, mas no momento que você estava fazendo ali, você tinha que gravar. Então era preciso ter fita para muita coisa. E não era possível você pegar aquelas fitas que todo mundo precisava o tempo inteiro e você separar e dizer, essas aqui eu vou guardar, ninguém mais toca nelas. Não vão mais ser usadas porque vão fazer parte do meu arquivo. Então, nem sempre a gente podia fazer isso. Fazia-se isso para aquelas coisas que eram extremamente importantes, né? Arquivar momentos importantes da rádio, sim. Aí pegava-se essas fitas e se arquivava. Mas tinha programa que
a gente tinha que gravar o programa, depois que o programa ia para o ar, a gente apagava. Não dava para gravar todos os programas todos os dias. Por isso que muita coisa que eu falei até algumas outras vezes aí, tem coisa que a gente fez que a gente não pôde guardar, né? Infelizmente, né? Quantas coisas que eu gostaria de ter guardado e que eu não pude guardar. E as minhas novelas eu guardei, mas eu guardei assim, com suor, sangue e tudo mais que eu podia fazer. Tinha que passar por cima de mim para tentar tirar uma fita de mim, né? Eu falei para todo mundo, minhas novelas ninguém apaga. Tem que passar sobre o meu cadáver para conseguir apagar minhas novelas. Porque o pessoal falava, precisamos de fita, tá faltando fita. Vamos apagar. Artemisa, vamos apagar uma novela? Eu falava, nem morta que alguém toca em uma novela minha. Mas foi com muita dificuldade, né? Porque teve uma época assim que a pressão era muito grande. E eu falava, ninguém toca nas minhas novelas. Ninguém toca nas minhas novelas. Infelizmente, foram apagadas outras coisas que eu gostaria de ter guardado também, que eu não consegui, não pude guardar. Porque se eu fosse guardar toda a entrevista que eu fiz, todo momento que eu achei legal, eu ia guardar tudo que eu fiz. Eu amava aquilo ali, eu amava aquela rádio, amava tudo que eu fazia. Por mim, eu guardaria tudo, mas não era possível. Mas as novelas eu não deixava. A novela eu falava, ninguém toca nas minhas novelas. Só se eu morrer. Só se passar por cima do meu cadáver. E todo mundo sabia disso. Ninguém se atrevia a olhar para mim e falar, Artemisa, posso pegar essa novela? Porque ia ouvir um sonoro não, né? E se perguntasse, eu ia ficar com raiva. Porque eu dizia não e acabou. E ai de quem se atrever, né? Então, assim, aconteceu infelizmente com a Rosana e eu não pude reprisar. E eu falei para vocês que eu não ia demorar para responder, que eu ia ser rápida, mas não tem jeito, né? Você vai lembrando de coisas, vai falando. Eu vou parando por aqui para esse áudio não ficar tão longo quanto o de ontem, tá? Mas amanhã eu respondo mais perguntas, tá bom? Então, infelizmente, Rosana, a gente nunca reprisou. Eu estou pensando numa outra possibilidade da gente dar um jeitinho aí em relação a Rosana, se eu conseguir eu aviso para vocês, né? Tô vendo, a gente, hoje em dia, né, o mundo vai evoluindo e a gente vai conseguindo soluções. Se eu conseguir, eu aviso para vocês. Tá bom? Por enquanto, Rosana foi a única, por enquanto, porque eu ainda não verifiquei todas as novelas, se alguma se deteriorou de lá para cá, porque de lá para cá pode ter acontecido. Então, por enquanto, Rosana, tá bom? E mesmo assim eu vou ver se há um jeito de eu conseguir passar ela algum dia aí para vocês. Se eu conseguir isso, eu aviso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você não fique chateado eu estar falando demais. E deixe seu like, faça seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.